Olá! Você sabia que existe oportunidade de trabalho para profissionais da área da saúde dentro do mercado da indústria farmacêutica? Pois é sobre isso que eu vim falar com você hoje. Meu nome é Adriana Quero, eu sou médica hematologista e trabalho há 6 anos na indústria farmacêutica. Se você, assim como eu, está tentando entrar para esse ambiente sem ter muita informação, ou se você nunca ouviu falar, está explorando novas oportunidades de trabalho como profissional da área da saúde, saiba que a indústria farmacêutica pode ser uma boa opção. Mas sempre é bom a gente conhecer um pouquinho mais do lado de dentro desse trabalho para poder explorar as oportunidades e tomar as melhores decisões de carreira. A gente pode começar falando um pouquinho das principais áreas de atuação dentro da indústria farmacêutica. Dá para imaginar que são muitas, afinal nós estamos falando de medicamentos e de medical devices, de insumos médicos. Ou seja, qualquer equipamento cirúrgico, qualquer equipamento de apoio a diagnóstico ou de acompanhamento clínico dos pacientes, tudo isso se encaixa dentro de medical devices e está dentro do escopo de atuação da indústria farmacêutica. Ou seja, não são só os medicamentos. De qualquer forma, nós estamos falando de um ambiente muito especializado, de uma área muito técnica. E para desenvolvimento e comercialização desses produtos, quando a gente olha do ponto de vista organizacional dentro de uma empresa farmacêutica, existem várias áreas técnicas do ponto de vista científico e técnicas em regulatório, em jurídico, uma série de áreas de suporte para fazer essa engrenagem toda funcionar, tá? Os profissionais da área da saúde normalmente se encaixam muito mais dentro da área chamada de Medical Affairs, que são assuntos médicos, ou seja, a área realmente técnica, tá? Que nós vamos comentar um pouquinho mais nesse vídeo. Mas, para a gente ter uma ideia geral de como é que funciona uma empresa farmacêutica, vamos só citar quais são as outras áreas que fazem essa engrenagem da indústria farmacêutica funcionar, tá? Então, como eu já falei, a gente tem a área de Medical Affairs que trabalha com toda a questão técnica. Junto com essa equipe, existem várias outras, por exemplo, a equipe de regulatório. Então, para um produto chegar no mercado, depende de uma série de autorizações, depende de uma série de regulamentações, tem que seguir uma série de regulamentações para obter as aprovações da Anvisa e de outros órgãos regulatórios para que esses produtos possam realmente ser comercializados e chegar aos pacientes. Ou seja, existe uma grande estrutura regulatória que cuida de todas essas aprovações, de todas essas características jurídicas, vamos dizer assim, ou legais para a comercialização desses produtos. Falando em jurídico, obviamente toda empresa farmacêutica tem um time de jurídico para cuidar de contratos, para cuidar de uma série de coisas corporativas. Além disso, a gente tem a área de marketing, tá? Então, uma área que cuida da divulgação, de toda a divulgação realmente dos produtos, tá? A área de vendas, tá? Então, o time de vendas que efetivamente faz as negociações tanto no âmbito da saúde suplementar, dos convênios, quanto do SUS, do mercado público. Uma equipe muito importante é a equipe de acesso, ou seja, aquela equipe que realmente trabalha para garantir o acesso dos pacientes a essas tecnologias, a esses produtos e medicamentos. De novo, tanto na atuação junto aos convênios, aos planos de saúde, a saúde suplementar, quanto dentro dos protocolos do SUS, por exemplo, tá? Aí existem uma série de outras áreas de suporte mesmo, então área de eventos, área de tecnologia da informação, enfim, várias equipes que ajudam, né, no funcionamento de toda essa engrenagem. Mas de qualquer forma, isso é só para dar uma ideia geral do tamanho de uma empresa farmacêutica, mas o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouquinho mais da atuação de Medical Affairs, que é onde provavelmente vão estar as maiores oportunidades para os profissionais da área da saúde. Então, como é que se estrutura uma empresa na área técnica científica, ou seja, essa área de Medical Affairs? Normalmente, essa estrutura pode variar um pouquinho em relação ao tamanho da empresa, ao número de funcionários, se é uma empresa multinacional, uma empresa nacional. Então, algumas diferenças menores podem acontecer, mas de maneira geral existe um diretor médico que coordena todo esse time técnico científico e ajuda a fazer todas as estratégias e a organizar
qual que é o suporte que essa equipe técnica tem que dar às demais áreas da empresa e responder todas as questões técnicas relativas aos produtos. Abaixo desse diretor médico, normalmente existe ou diretamente os gerentes médicos, novamente depende do tamanho da empresa, depende do número de produtos, ou pode existir uma linha gerencial intermediária que pode ser chamada ou de grupper médico ou de diretor associado, alguma coisa nesse sentido. Algumas vezes líder de área terapêutica, enfim, depende do tamanho da empresa, né? Depende do tamanho da equipe, a gente ter a necessidade ou não desse nível gerencial intermediário. E aí vem o nível dos gerentes médicos, tá? Aqui é interessante que cada dia mais esse mercado está se abrindo para outros profissionais que não só os profissionais médicos, de formação médica, tá? Muitos farmacêuticos, biomédicos, biólogos, enfim, uma série de outros profissionais da área da saúde, cada vez mais está tendo uma tendência de ocuparem estes cargos de gerentes médicos, tá? Por quê? Porque, por um lado, pode existir uma vantagem ou uma necessidade de uma formação médica realmente para lidar com as questões relativas a esses produtos, mas muitas vezes é muito mais a experiência, o empenho, a característica desse profissional de conseguir ler um artigo científico, de conseguir transmitir uma informação científica e técnica de uma maneira adequada, que pode muito bem ser feito por um profissional não médico. E aí, isso varia de empresa para empresa, essa exigência ou não de ser médico, ok? Muito bem, esse profissional dessa posição chamada gerente médico, ele trabalha em várias frentes, tá? Então, normalmente, ele é a referência técnica dentro da empresa para determinado produto. Então, ele vai se relacionar com a equipe de marketing, com a equipe de vendas, do ponto de vista de treinamento desses profissionais, do ponto de vista de comunicação, como que essas informações vão ser passadas para o mercado, vão ser passadas para os médicos, como tudo isso vai chegar, essa informação toda vai estar chegando na mão do médico. Isso é uma função normalmente do marketing e da força de vendas, né, dos consultores de vendas. E o profissional gerente médico, né, a pessoa que está nesta posição de gerente médico, geralmente trabalha muito próximo dessa equipe para ajudar, tanto na informação técnica, como vai ser passada, quanto com a regulamentação do que pode ser dito, como pode ser dito, e trabalhar toda essa comunicação. Obviamente, junto com o regulatório e com acesso, todos os dossiês, todas as respostas técnicas, todas as dúvidas em relação a clientes externos, né, como que essas dúvidas vão ser esclarecidas, também passa pela figura do gerente médico. Equipe de treinamento, que eu não comentei antes, né, não está dentro do escopo da área médica, mas existe uma equipe forte de treinamento dentro das indústrias para dar suporte em todas essas ferramentas de treinamento para que essas informações cheguem em toda a equipe de campo, tá? Então, a figura do gerente médico também apoia o time de treinamento. Farmacovigilância varia um pouquinho, depende do tamanho da empresa, se existe um profissional dedicado a analisar todas as questões de segurança que competem ao monitoramento da farmacovigilância, ou pode estar relacionado sim com o gerente médico. Enfim, é uma referência técnica, como eu já falei, dentro da empresa para todas as áreas. E na rua, né? E aí você tem aquela equipe que trabalha visitando os médicos, levando efetivamente a informação técnica de como maneja o produto, de quais são as características, de como foram feitos os estudos clínicos, comunicar todos os aspectos técnicos, científicos dos produtos para os médicos lá na rua. Levar treinamento, ser o ponto de referência para esses profissionais médicos em relação a qualquer dúvida que ele tenha sobre os produtos. E essa figura dentro de Medical Affairs é chamado de consultor científico, consultor médico científico, ou gerente médico científico, ou mais comumente, né, o termo que se usa de maneira mais comum é o MSL, ou Medical Science Liaison, que é um termo em inglês. Dá para ver que a gente usa vários termos em inglês dentro desse ambiente da indústria farmacêutica, mas isso é normal, a gente se habitua com isso, com esse dialeto, vamos dizer assim, da indústria farmacêutica, que é de usar muito termo em inglês, tá? Mas enfim,
O profissional, dentro da estrutura de Medical Affairs, dentro da estrutura técnica, que leva essa informação, que comunica toda a informação técnica para os médicos lá na rua, geralmente é o MSL, Medical Science Liaison, ou o gerente médico científico, tá? E aí existe, novamente variando de empresa para empresa, como que é a estrutura de gerenciamento dessas pessoas, desses profissionais. Pode ser direto com o gerente médico, pode ter uma figura intermediária de gestão aí tanto do gerente médico quanto dos MSLs, enfim. Mas de qualquer forma, o objetivo é ter uma equipe muito bem treinada, muito técnica, muito focada em comunicação científica lá na ponta, tá? Comunicando com o médico, sendo o ponto de referência para esse médico. Tudo que acontecer, tudo que ele tiver de dúvida, ele vai buscar informação nesse time de MSLs na rua. E claro que essas pessoas vão ter toda uma estratégia de comunicação, vão ter toda uma série de informações muito bem sequenciadas e com muita. Que façam sentido realmente para comunicar o valor desses produtos de acordo com o momento deles, se é um lançamento, se é um produto mais antigo, conhecimento. Essas pessoas têm que ter o conhecimento amplo de como é a doença, de como que é, em que momento aquele produto está sendo aplicado, qual é o melhor paciente para receber aquela tecnologia. Então, tudo isso faz parte da formação e da informação técnica que o MSL tem que ter, tá? E ele está lá na rua se relacionando diretamente com os clientes, tá? Com os médicos. Internamente é a figura do gerente médico, referência científica para todas as outras áreas internas da empresa e muitas vezes participando também de comunicação externa, aí depende do nível de necessidade de problema a ser resolvido, ok? E os níveis gerenciais, que são os grupos, diretores associados, líderes de área terapêutica e o diretor médico em si, tá? Claro que embaixo do guarda-chuva do diretor médico vai estar toda a equipe, não só de gerente médico e MSLs, mas também a equipe de farmacovigilância, a equipe de pesquisa clínica, tá? Algumas vezes até a força de vendas às vezes está abaixo, mas é mais comum ser separado a equipe comercial da equipe médica, ok? Então, de maneira geral, essa estrutura de Medical Affairs dá para entender que por ser uma equipe muito técnica, né, que uma equipe que lida com muitas questões técnicas, os profissionais da área da saúde têm muitas oportunidades, tá? Então, não só os MSLs, como os gerentes médicos, como as equipes de farmacovigilância, tem muitos biomédicos, muitos farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, todas as equipes de área da saúde têm oportunidade de se desenvolver justamente por ter esta carga técnica já da sua formação. Então, o farmacêutico conhece muito de desenvolvimento de produtos, conhece muito de regulamentação e pode sim se desenvolver e contribuir muito e se dar muito bem nesse ambiente de indústria farmacêutica, tá? Então, é isso. Se você é profissional da área da saúde, fica de olho, presta mais atenção, dá uma pesquisada, procura se informar sobre essa área, porque pode ser uma oportunidade de trabalho incrível para você se dá muito bem e contribuir bastante para o desenvolvimento e para a comunicação dessas informações científicas, ok? Se você gostou desse vídeo, se você conhece outras pessoas que vão se beneficiar dessas informações, divulga e aguarda os nossos próximos bate-papos sobre o mundo da indústria farmacêutica.